Eu vou pegar meu celular, porque eu anotei algumas das... Eu queria que vocês prestassem muita atenção, galera. Agora não é o momento para brincadeira, mas eu vou pegar o meu celular porque eu anotei algumas das frases e algumas das situações que vocês passaram e que vocês tiveram posturas, como o Abner falou, que não condizem com aquilo que vocês dizem. Posturas que não condizem com aquilo que a gente diz ser. Eu acompanhei um grupo ali no tráfico e teve o traficante falou, olha, compra a droga aqui que eu te dou a pista. E aí alguém falou assim, compra não. E aí assim que a pessoa falou compra não, uma boa parte do grupo, compra sim, compra sim, compra sim. E aí a pessoa que falou compra não já se calou e acabou fazendo parte do grupo que compra sim. Muitos fizeram o que foi preciso para conseguir a pista. Lá com o Jorge, com o amigo, né, com o assassino, o real assassino, sentaram na mesa dele, beberam da bebida dele, fumaram o cigarro dele, trocaram ideia com ele, entraram na onda dele. Na cartomante, ela perguntou para um grupo se eles eram evangélicos, teve pessoas que disseram que não. Não, a gente não é. Com a professora, vocês foram completamente entregues à lábia dela, à conversa dela, a tudo que ela falava, e vocês se corrompiam muito fácil. Com o médico, vocês foram coniventes. Sabe o que é ser conivente? É quando você vê algo errado em alguém e você não se opõe, mas também não atrapalha. Vocês simplesmente pegaram a pista em troca de ficarem em silêncio, em troca de não falarem o que estava acontecendo. Eu fico muito triste, como o Abner falou, e eu fico muito preocupado com a nossa vida, porque isso aqui é uma brincadeira que retrata a pura realidade da vida de vocês. A pura realidade da nossa vida. Quando você sair daqui, você vai terminar o colégio, você vai terminar o ensino médio, você vai talvez para uma faculdade. E lá na faculdade, cara, as pessoas vão se drogar. Lá na faculdade, as pessoas vão beber. E você vai dizer, não, eu não sou evangélico. Você vai sair daqui e vai encontrar pessoas com uma vida completamente pervertida, entregue ao pecado, que é o caso da namorada. E você vai talvez falar, não, eu não vou julgar ela, é a vida dela, ela não é crente, ela não tem princípio. Ou você vai praticar isso, você vai entrar nessa onda. E a gente, cara, vai se corrompendo sem perceber. O nosso maior adversário é o diabo, cara. Só que o grande problema que a gente não se dá conta, que você não se dá conta, é que o diabo não faz as coisas por você. Você faz as coisas por você mesmo. O diabo não peca por mim, quem peca sou eu. O único papel do diabo é te oferecer um laudo falso. O único papel do diabo é te oferecer um gabarito de uma prova. O único papel do diabo é falar assim, pega esse meu pendrive e espalha e difama a vida do Pedro. O único papel do diabo é ler a sua mão para dizer qual é o seu futuro. Mas quem entrega a mão para o diabo? Quem pega o pendrive do diabo? Quem aceita a bebida do diabo? Somos nós, cara. É eu e você. Você está entendendo agora a gravidade do que eu estou falando? Não vou me enrolar muito, não vou falar muito, mas eu quero que você veja comigo. Felipe, você consegue pegar minha Bíblia que está lá na mochila aqui, ó. Nossa mochila ali, ó. Quem está com o celular, eu quero que você abra a sua Bíblia, porque eu quero te ajudar. Quem está com a bolsinha no canto, pode pegar a sua bolsinha. Eu quero ler 2 textos bíblicos com você e quero explicar para você como você pode vencer o pecado. Eu gostaria que vocês mantivessem a reverência, o silêncio e prestassem atenção no que eu estou falando, galera. Isso aqui agora não é brincadeira. Isso aqui não é uma coisa simples de viver, de pensar.
Isso é muito sério e isso está o dia inteiro com a gente. Isso dá o dia inteiro na nossa vida. Eu quero falar hoje sobre como vencer o pecado. Como que a gente vai conseguir resistir às tentações que a gente sofre todos os dias. Como você, adolescente, que se entrega tão facilmente. Teve gente que sentou na mesa do Jorge, talvez antes mesmo de ele oferecer alguma bebida, já estava com um copo na mão. Teve gente que já chegou com a mão aberta para cartomante. Como que a gente pode vencer o pecado? Por que é tão difícil a gente vencer o pecado? O pecado ele gera em nós uma coisa chamada idolatria. E esse texto fala justamente isso. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Substitua a palavra dinheiro por aquilo que você se corrompeu. Substitua a palavra dinheiro por aquilo que você caiu. Droga, prostituição, conivência, idolatria, hipocrisia. Eu gosto muito desse pastor, Augusto Nicodemos, o nome dele. E ele tem uma frase muito interessante, que isso está muito atual nas nossas igrejas. Ele diz assim: há muitos gemidos, suspiros, sussurros, olhos fechados e mãos levantadas ao alto, mas pouco, presta atenção galera, mas pouco arrependimento, pouco quebrantamento e convicção do pecado, pouca mudança de vida e santidade. Sabe o que o Nicodemos está querendo dizer? Que quando está rolando o louvor na igreja, está todo mundo com a mão levantada, dizendo assim: o Senhor me livrou do meu pecado, eu era pecador, mas fui salvo, fui ressuscitado. A gente cantou isso aqui agora há pouco. O Senhor ressuscitou, aleluia, o meu Senhor vive. Tem muita gente com o olho fechado, com a mão levantada e falando essas coisas. Só que tem muitos também que estão com a mão levantada, com os olhos fechados, que quando enfrentam uma dificuldade no dia a dia, cedem. Que não conseguem lidar com a santidade, que não conseguem se arrepender, que não conseguem reconhecer dentro de si o pecado. Talvez até alguns de vocês tenham pensado: cara, é meio errado o que a gente está fazendo, mas a gente tem que ganhar essa brincadeira. A gente tem que chegar no nosso objetivo de vida, no objetivo da noite. Então não importa o que eu tenha que fazer, eu vou fazer para ganhar essa brincadeira. Um grande problema que a gente tem é levar a vida como uma brincadeira. Um grande problema que eu e você a gente tem é levar a vida como uma brincadeira. Por isso, eu quero que a gente leia esse texto. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6. E nesse texto a gente vai identificar as raízes dos nossos pecados. Por que que a gente peca? Não tem como a gente vencer o pecado se a gente não identificar quais são os desejos que fazem com que a gente peque. Esse texto, ele relata a queda do homem, o pecado que Adão e Eva cometem, porque são seduzidos pela serpente. A serpente representa o diabo. E o diabo, ele chega para Eva com um papo meio furado. Ele fala assim, do versículo 1, ele diz assim: ora, a serpente era o mais astuto dos animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que ela falou, e respondeu a mulher: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Deus não tinha falado isso para a mulher, mas a serpente já chegou com um papo meio diferente, tipo assim: vocês podem comer de todas as frutas do jardim do Éden? E aí Deus tinha falado para Adão e Eva, falar: ora, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a Eva fala o quê? Olha, a gente pode comer de qualquer um, só não podemos tocar nessa árvore, não podemos nem tocar nessa árvore. Deus não tinha falado que eles não podiam tocar. Mas Eva já começa a se
embronhar, já começa a trocar ideia com o diabo, já começa a conversar com o diabo, a dar ouvidos para o diabo. E aí no versículo, depois que Eva fala isso, o diabo fala no versículo 4, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aqui, nesse momento, o diabo alimenta uma esperança para Eva. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês, não é bem isso que Deus está falando. Não é que Ele não quer que vocês comam porque Ele não quer que vocês se tornem iguais a Ele. E aí a Eva deixa entrar aquilo e Eva começa a olhar com olhos diferentes. Imagina a cena, Eva está conversando com uma serpente e a árvore está do lado. E a serpente fala da árvore, ela olha para a árvore com medo, porque ela sabe que Deus não quer que ela mexa naquilo. De repente a serpente conta uma história que muda o pensamento dela, e ela começa a olhar para a árvore de um outro olhar. Olha só o que diz aqui no versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Talvez você não tenha entendido muito, mas acontecem 3 coisas aqui nesse texto. A primeira delas se chama hedonismo. Você sabe o que significa hedonismo? Hedonismo é a busca pelo prazer como o único propósito de vida. Hedonismo é o que eu e você fazemos todas as vezes que a gente quer satisfazer a nossa própria vontade. Hedonismo é o que eu e você queremos fazer quando a gente sente que a gente precisa fazer algo para saciar a nossa fome, para saciar o nosso desejo. Você quer ficar com mais meninas, então você fica com as meninas por quê? Porque você quer ser o cara que está satisfeito por ter ficado com mais meninas. Você quer ser popular no colégio, então você manda nudes para todo mundo, porque hoje mandar nudes é ser popular. Então você quer satisfazer a sua própria vontade. Você quer ganhar na brincadeira da vida, então você se corrompe com as tentações e com as dificuldades do dia a dia. Isso é ser hedonista, é você querer satisfazer a você mesmo. E esse é o desejo que o diabo coloca no teu e no meu coração. Olha, você vai ser igual a Deus, você vai poder fazer o que você quiser da sua vida. E aí você pensa, eu vou poder me satisfazer? Eu vou poder realizar em mim o meu desejo? E aí vem a segunda coisa nesse mesmo texto, que é a cobiça. Sabe o que é cobiça? É querer aquilo que você não precisa. Deus tinha feito Adão e Eva à imagem e semelhança dele. Capítulo 1, versículo 26, Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gente, Deus já tinha feito Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Só que o que o diabo fala para Eva? Você vai ser igual a Deus. Olha como o diabo te enrola, olha como o diabo me enrola com as suas propostas todos os dias. E aí você fala, eu vou poder ter algo a mais que você não precisa ter. A popularidade que você quer, se vendendo a sua vida, vendendo os seus princípios, é algo que você não precisa ter. A fama de garanhão, de pegador, é algo que você não precisa ter. Mas a gente quer aquilo que a gente não pode ter. E a terceira coisa que a gente encontra nesse texto é o orgulho. Orgulho é alguém que tem um conceito exagerado de si mesmo. O orgulhoso, ele tem um conceito exagerado de si mesmo. Ele fala, não, eu vou fazer isso, eu vou aceitar essa proposta, porque aí sim eu vou ser conhecedor. Aí sim eu vou chegar num patamar que ninguém chega. O orgulho que entra no nosso coração, que a gente aceita, faz com que a gente menospreze as pessoas. Faz com que a gente não esteja nem aí para as pessoas. E sabe, uma grande demonstração de orgulho foi essa brincadeira. Porque para ganhar, você fez o que tinha que ser feito. Porque você não queria perder. De forma nenhuma. Você não queria perder com a sua equipe. Então você se reuniu com ela e falou, olha, vamos resolver aqui, vamos fazer. E você se vende
você faz aquilo que você não quer fazer, você faz aquilo que você não foi programado para fazer, porque você quer ser melhor. Porque eu quero ser melhor. Eva caiu nesses 3 pecados, nessas 3 falhas. E vamos identificar nesse texto que eu acabei de ler, onde estão essas falhas. O hedonismo está quando Eva olhou e ela viu que a fruta parecia boa ao seu paladar. Porque o paladar tem a ver com a fome, com o alimento do seu físico, do seu corpo. E um dos grandes problemas hoje do hedonismo é a busca pelo prazer insaciável na sexualidade, galera. Você se vende para a sexualidade muito fácil. Você se vende para a pornografia muito fácil. Você se vende para a masturbação muito fácil, porque você quer se sentir feliz. Você quer se realizar. A Eva comeu do fruto porque ela olhou para o fruto e falou: nossa, ele deve ser delicioso. Você olha para o pecado e você fala: nossa, ele deve ser delicioso. E você se entrega. E você pega do fruto. O hedonismo faz isso. É o diabo que faz isso? Não. O diabo coloca o fruto diante de você. E você alimenta dentro do teu coração. E eu alimento dentro do meu coração o hedonismo. Outra coisa, atraente aos olhos. Os olhos, Jesus fala no Sermão do Monte, que os olhos são a luz, são a janela da nossa alma. É por onde entram todas as informações da nossa vida. Jesus fala assim: se o teu olho te faz pecar, arranca o olho e joga fora. Por quê? Porque o olho, ele traz junto consigo a cobiça, o desejo insaciável. E vocês e eu somos assim. A gente é enganado pelo nosso olhar. A gente é enganado pela nossa visão. A gente olha para uma situação e acha que ela é boa. A gente olha para uma oportunidade e fala: cara, é a oportunidade da minha vida. E a gente corre atrás de algo que a gente não precisa ter. E o terceiro, desejável para dar entendimento, o orgulho. O diabo ele é tão desgraçado, galera, que ele faz você cair naquilo que é verdade. Porque a Eva já era semelhante a Deus. Só que ele fala: olha, você vai ser igual a Deus. Você vai poder fazer tudo que Deus faz. E a Eva fala: nossa, é verdade. Eu vou poder fazer. Não é Deus quem faz em mim. É eu que faço. É eu que escolho. São as minhas decisões, tá vendo? É a minha vida. E você vai lá e pega do fruto. Porque você quer ser o ator principal, a atriz principal da tua vida. Você quer dirigir a sua vida. Você quer reinar sobre a tua vida. Agora eu quero que você abra em Mateus capítulo 4, versículo 3 ao versículo 10. E a gente vai ver a mesma tentação com Jesus agora. Jesus, ele sofre a mesma tentação que Eva. O diabo aparece para Jesus e tenta ela da mesma forma. Mateus capítulo 4, versículo 3, diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse, o diabo chega diante de Jesus e fala assim: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece. Pois Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor o teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. O que Jesus fez quando ele recebeu a proposta do hedonismo? Nesse versículo o diabo fala assim:
faz uma proposta para ele: olha, transforma essas pedras em pães para que você coma. Porque Jesus tinha passado 40 dias no deserto, Jesus estava morrendo de fome, Jesus estava tendo um tempo de consagração com Deus. E é como se você estivesse aqui no retiro, e aqui é uma bênção. Aqui a gente só fala de Deus, aqui o Taveira só fala da palavra de Deus, a gente canta louvores, a gente tem pequeno grupo, a gente fala sobre as dificuldades da vida, a gente compartilha com os nossos amigos, a gente chora junto. Aqui é o nosso tempo de consagração, é o tempo que a gente se entrega a Deus, que a gente compartilha de Deus, que a gente vive com Deus. Só que de repente esse tempo aqui, ele acaba. E aí Jesus se vê diante do diabo. E Jesus está faminto, fisicamente falando. E o diabo chega com uma proposta tipo assim: Jesus, já que você está faminto, você é todo poderoso, Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O diabo não queria só que Jesus fizesse um milagre, mas o milagre que Jesus ia fazer podia muito bem saciar a vontade dele mesmo. Jesus poderia muito bem saciar a própria vontade. Olha o que Jesus responde, ele fala: nem só de pão viverá o homem. Gente, a sua vida, ela não foi feita para você realizar os seus prazeres. A sua vida não foi feita por Deus para você realizar a sua vontade. Você não existe para satisfazer a você mesmo. Eu não existo para satisfazer a mim mesmo. Quem entende que Jesus Cristo é a fonte, que Jesus Cristo é a energia da nossa vida, vive por Jesus. Jesus entendia muito bem que se ele satisfazesse o seu desejo, ele não conseguiria mais cumprir a sua missão na cruz. Olha o que Jesus faz em relação à cobiça. O diabo fala para ele assim: por que você não se joga daqui do topo dessa igreja, desse cenáculo, desse santuário? Porque a Bíblia diz que você vai ser protegido por Deus. O diabo queria que Jesus provasse a Deus, falasse: olha Deus, eu quero que o Senhor realize os meus desejos, eu quero que o Senhor realize a minha vontade. E sabe o que a gente faz de errado? A gente acha que Jesus Cristo é o nosso gênio da lâmpada, cara. Você adolescente, eu na adolescência e na minha vida ainda hoje, acho que Deus é o gênio da minha lâmpada, que eu esfrego e peço um desejo para saciar a minha vontade, porque eu quero ter algo que eu não preciso ter. E você faz isso e eu faço isso. A gente esfrega a lâmpada e fala: Deus, me dá aquele namorado, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é o mais popular do colégio. E como se Deus estivesse falando: mas ele não crê em mim. Ele pode até crer que Deus existe, mas ele não crê em mim verdadeiramente, ele não me conhece de verdade. Mas você acha que Deus é o gênio da lâmpada. E aí Deus não realiza o seu desejo e você briga com Deus. Você discute com Deus, você odeia Deus, porque Deus não fez aquilo que você queria. Só que em nenhum momento da Bíblia, Deus fala que Deus vai realizar os teus desejos. Agora, em vários momentos da Bíblia, fala que Deus vai realizar aquilo que é melhor para você. Então para de pensar na cobiça como algo, para de pensar em Deus como alguém que vai realizar os teus desejos. E faz como Jesus, que fala assim: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus sabia qual era o real propósito de Deus. Você sabe qual é o real propósito de Deus na sua vida? É cumprir a vontade dEle em você. E quando você entende isso, você olha para o pecado de uma forma diferente. Sabe a Raquel, que eu falei ontem? Conversei com ela hoje de manhã, falei: Raquel, contei tua história para o pessoal. E aí ela: que legal, Taveira, cara, eu tenho que te falar, ontem eu fui no rooftop com os meus amigos do mundo, que é um lugar onde eu ia para fumar narguile, para usar drogas e para beber. E o meu coração parou na hora que ela me falou isso. Eu falei: pronto, falei tão bem da menina ontem, e hoje ela se entregou, se perdeu, vou ter que ir lá falar, desfazer tudo que eu falei. Aí ela falou assim: cara, eu me senti tão deslocada. Eu vi os meus amigos bebendo e o meu coração trepidava. Eu vi os meus amigos fumando e eu ficava angustiada. Aí ela falou assim: Taveira, eu preciso fazer alguma coisa por esses amigos. Gente, não se trata do lugar que você está, se trata de quem está em você. Não se trata de onde você está, se trata de quem está em você.
Olha como Jesus vence o orgulho. O diabo fala assim: vem cá, Jesus, você sabe que você vai morrer na cruz por todos, você sabe que você vai ser abandonado, você sabe que os teus discípulos vão te negar, você sabe que as pessoas vão cuspir na tua cara, vão te chicotear, vão colocar uma coroa de espinhos na tua cabeça, mas Jesus, eu tenho uma solução para ti. Se você olhar aqui, você vai ver todos os reinos da terra, e a Bíblia fala que o mundo é do diabo. Esse lugar que a gente vive não nos pertence, nós pertencemos a Deus, a gente vive como estrangeiro numa terra que não é nossa. Esse lugar é do diabo, o mundo é do diabo, cara. E aí o diabo faz essa proposta para Jesus, fala: olha, se você me adorar, se prostrar e me adorar, tudo isso aqui vai ser seu. O diabo tenta pegar Jesus da mesma forma que ele pegou Eva. Só que Jesus sabe quem é Deus para ele. Jesus sabe o que Deus é. A palavra de Deus diz que Ele é Criador, que Ele é sustentador de todas as coisas, que o universo cabe na palma da mão de Deus. E Jesus conhece a Deus. Eu e você, a gente conhece a Deus para negar o diabo quando ele faz uma proposta dessa? Porque se alguém aparecer para você hoje e disser assim: ó, tudo que você quiser, eu vou te dar. Basta você negar a Jesus. Basta você comprar uma droga. A pista que você quer para resolver o dilema da sua vida, eu vou te dar. Basta você beber comigo. A gente saberia a posição? Eu acho que não. A gente se entregaria. A gente se entrega. Mas olha o que Jesus fala: adore ao Senhor o seu Deus e só preste culto a Ele. Por que é tão difícil, galera? Por que é tão difícil a gente enfrentar o pecado? Por que é tão difícil a gente enfrentar, resistir ao diabo? Porque esse mundo pertence a Ele. Esses 3 tipos de tentações, são o início de uma vida de pecados. Sabe por que você fez tudo o que você tinha que fazer na brincadeira? Sabe por que você se corrompeu? Por causa de um desses 3 motivos. Qualquer outro pecado, a mentira, o homicídio, a desobediência que a gente falou ontem, tudo isso surge porque de alguma forma a autorrealização, o hedonismo, a cobiça ou o orgulho entraram no nosso coração. E eles entraram porque a gente permitiu. Eles entraram porque a gente não está firme na fonte, cara. E quando a gente acha que está, a gente fala: não, não compra. Aí o pessoal fala, o mundo fala: compra sim, é normal. E aí você: é verdade, deixa para lá. Estamos aí mesmo, vamos viver. O pecado não vai passar. A adolescência não é uma fase. Muitas pessoas falam: não, relaxa, a adolescência vai passar, essa fase vai passar. Não vai passar, galera. Não vai passar. O que vai passar vai ser o tempo. O tempo que você perdeu com Cristo. O tempo que você deixou de viver o extraordinário de Deus. Quando você ficar jovem, como qualquer um de nós aqui, você vai achar assim: agora acabou os meus pecados. Acabaram as tentações, porque eles já são líderes, eles já trabalham aqui, já pregam para a gente. Vocês não sabem de nada, cara. A gente não sabe de nada. Eu devo pensar assim: não, quando eu tiver a idade do meu pastor. Você deve pensar assim: não, quando eu for alguém com a idade, com a maturidade do Tiago Matos, aí sim eu vou poder viver a minha vida com Deus na totalidade. Quando eu olho para o meu pastor, eu vejo um cara que desde a adolescência buscou a Deus. E aí eu olho para mim e falo assim: cara, eu preciso correr. Porque uma boa parte da minha adolescência eu perdi. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, cara? Que não é amanhã que você vai tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo.
Não é amanhã que você vai decidir abandonar o seu pecado. Não é quando você ficar mais velho que você vai falar, agora chegou a hora de eu me tornar um cristão. Porque isso é ser orgulhoso, isso é querer fazer com que você resolva a sua vida. Mas não é você quem resolve a sua vida. É Deus. É Deus quem resolve a tua vida. Olha o que o apóstolo Pedro fala, depois que ele se converte. Eu vou falar da história do Pedro rapidão. Pedro andou com Jesus, galera, 3 anos, pessoalmente, era amigo de Jesus, evangelizava, falava de Jesus para as pessoas. Quando Jesus estava no pátio, na crucificação, você deve ter visto em algum filme já cristão sobre isso, algumas pessoas chegam do lado de Pedro e falam assim, nossa, você se parece com ele, tipo cartomante, chega para você e fala, você é evangélico, e aí Pedro fala o quê? Não, eu não. Aí outra pessoa chega e fala, olha, você parece com ele, você anda como ele andava. E ele fala, não, vocês estão me confundindo. E a Bíblia conta que Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro andou com Jesus 3 anos. Pedro viu Jesus fazendo milagres. Pedro viu Jesus transformando, curando pessoas. Só que quando o cerco aperta, quando Pedro se aproxima da cruz, quando Pedro começa a ver que a coisa vai ficar séria, que Jesus vai morrer, Pedro fica com medo. E Pedro nega. Quando Pedro se encontra com a dificuldade, Pedro nega. E aí o texto fala que quando Pedro nega pela 3ª vez, o galo canta, como Jesus tinha dito para ele. Os dois se olham, e daquele momento em diante eles não se veem mais. Pedro fica amargurado, triste, porque sabia que tinha desapontado a Jesus. E é assim que você está se sentindo. É assim que eu me sinto toda vez que eu erro. Eu falo, cara, por que eu fiz isso? Por que eu me corrompi? Por que eu me deixei levar? Por que eu vacilei? Aí Jesus se encontra com Pedro. Jesus restaura a vida de Pedro. E Jesus pergunta para Pedro se Pedro amava Jesus 3 vezes. Pedro, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta, Pedro, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E aí naquele momento, presta atenção, depois de muito tempo com Jesus, depois de uma experiência no Mega, depois de uma vivência com Cristo, Pedro achava que era um cara que conhecia Jesus de verdade, mas é só ali que Pedro entende o real significado do Evangelho. É só ali que Pedro entende quem é Jesus para ele. Então hoje pode ser o momento que Jesus está falando para você, fulano, você me ama? Logo depois de negá-lo, você tem a oportunidade de dizer, Jesus, eu te amo. E só Jesus para fazer isso, porque eu não teria coragem de perdoar, você não teria coragem de perdoar alguém que te ofendeu logo em seguida, mas Jesus sim. E aí Pedro fala isso, depois que Pedro amadurece, depois que Pedro percebe que Jesus é a coisa mais importante da vida dele, é a fonte de energia dele, ele fala assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O diabo é tão desgraçado, presta atenção em mim agora, que o diabo ele se finge de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o rei, Jesus é o leão. A Bíblia fala que Jesus é o leão, mas nesse texto aqui, Pedro fala que o diabo é um leão. Porque o diabo se transforma de Jesus, se finge de Jesus. E quando você olha para aquele leão, você fala, nossa, é o que eu preciso para a minha vida. E o diabo fala, olha, é isso aí mesmo, come do fruto. Estejam alertas. Estejam alertas. Todos os momentos, o diabo está ao nosso redor, procurando uma brecha para tragar a gente. O que diferencia Jesus e Eva? Jesus venceu a tentação, pois sabia quem ele era e porque ele dependia de Deus. Sabe como você vai vencer as suas tentações? Quando você entender que você é criatura de Deus, que você é servo de Deus, que você vive para Deus. Como que Eva lidou com essa situação? Ela foi derrotada pelo seu pecado, pois ela queria ser alguém que ela não podia ser. A grande diferença é essa aqui.
Eva pecou porque queria ser melhor. Jesus venceu porque se humilhou como o pior. Quantas vezes a gente quer se destacar? Quantas vezes a gente quer chegar lá? E por querer chegar lá, por querer se destacar, a gente traz um rastro de cagada, desculpa a expressão. Traz um rastro de pecado, de falha. Porque a gente quer ser melhor. Só que Jesus, em Filipenses capítulo 2, fala que ele abriu mão de toda a sua glória, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se um servo, dos mais humildes servos. Habitou entre os homens, o mais humilde dos homens. Isaías 53 fala que como ovelha calada, ele foi em direção ao matador, ao sacrifício. Jesus, o cara perfeito, que resistiu às tentações do diabo, assumiu a nossa culpa, a nossa falha, porque ele sabia que o propósito da vida dele era esse. E você e eu se vendendo por uma brincadeira. E a gente se entregando por uma brincadeira. A gente se corrompendo por desejos pessoais. Quando você deixa seu pecado e prioriza a Deus, Deus te recompensa com coisas muito maiores do que você nem imagina. A tentação, ela aparece para Jesus e aparece para Eva. A tentação, presta atenção, Tiago fala que a tentação não é pecado. A tentação, ela está aí o tempo inteiro, o diabo está o tempo inteiro colocando situações na tua vida. Mas quando você prioriza a Deus, você acha que está perdendo algumas coisas. Jesus chega no jardim de Getsêmani e fala assim: Pai, se for possível, eu não quero morrer na cruz. Eu não quero, mas que seja feita a tua vontade. Porque Jesus sabia quem Deus era. Sabe qual é o desejo do meu coração? É que nessa noite você faça essa oração de Jesus. Pai, eu quero fazer tantas coisas. Deus, eu quero ficar com aquele menino. Deus, eu quero fazer isso. Deus, eu quero fazer aquilo. Fala as tuas vontades, os teus desejos para Deus, os piores deles. E aí depois você vai falar assim: mas Pai, que seja feita a tua vontade, porque eu entendi que o Senhor é minha fonte, o Senhor é minha energia. Se for por mim, eu vou comer do fruto, Pai, mas eu quero fazer pelo Senhor. Jesus cumpre a sua missão por Deus, não por vontade própria. Eu quero te desafiar a pensar e colocar algumas coisas em prática a partir de agora. Jesus venceu as tentações com a palavra de Deus. Para cada tentação que o diabo fazia, Jesus respondia com um texto bíblico. Posso fazer uma sugestão para ti? Leia a sua Bíblia, cara. O meu pastor, ele tem uma expressão muito interessante. Ele fala assim: quando você compra uma máquina fotográfica ou qualquer utensílio, qualquer coisa, sempre vem um manual de instrução junto. Aí você lê o manual e sabe operar aquele equipamento. Quando Deus criou o homem, Ele criou a palavra de Deus, a própria Bíblia, como um manual de instrução para que a gente saiba como viver. Agora, você não se conhece e você não lê o manual, onde é que você vai parar? A segunda coisa, você só vence o seu pecado quando você para de alimentar ele. Quando você olha para o hedonismo e pensa assim: eu quero me satisfazer. Você olha para Jesus e vê Jesus querendo satisfazer a vontade de Deus e não a dele. Você fala: eu preciso satisfazer a vontade de Deus, não a minha. Você vai começar a vencer o seu pecado. E a última coisa aqui: não deixe o diabo te enrolar. A gente fez essa brincadeira, a mesma brincadeira, lá na... Brincadeira não, né? Essa mesma experiência, essa mesma mensagem viva, na minha igreja. E o Abner foi lá trabalhar com a gente, e ele fez essa mesma brincadeira, essa mesma mensagem, e eu falava assim: não, que a galera não se corrompa, porque aí, pô, minha galera aqui é crente, a galera da Life é crente. E, cara, eu descobri que eles são muito mais pecadores que vocês. Se bem que é todo mundo pecador igual. Teve gente oferecendo cocaína para professora. Se corrompeu total. Não só comprou do traficante, como se tornou um traficante também. Olha a que ponto, cara, o diabo faz com que a gente se chegue.
Não deixe o diabo te enrolar. E não culpe o diabo pelos teus pecados. Porque o diabo coloca ali e deixa na tua frente. E fala, nossa, você não sabe como isso é bom. E aí você vai lá e faz. Não deixe o diabo te enrolar, adolescente. Não deixe o diabo te enrolar. Estejam alertas e vigiem. Essa experiência que vocês acabaram de viver não é um desejo nosso de mostrar para vocês quão desgraçados vocês são, quão pecadores vocês são, mas é para mostrar para vocês que vocês, assim como nós, precisamos de cuidado, precisamos do amor de Deus, precisamos da graça de Deus, precisamos do perdão de Deus. E eu quero orar com você agora. Eu quero que vocês fiquem de pé. E todos vocês, como Abner bem falou, todos vocês se corromperam diante das brincadeiras, das situações, das experiências. Eu quero que você reflita sobre as coisas que você disse nas brincadeiras, nas pistas, nos ambientes. Feche seus olhos. Eu quero que você reflita sobre esse momento que você está vivendo. Esse momento é um momento que o Espírito Santo de Deus está falando para você assim, olha, vigia, feche seus olhos, feche os olhos, feche os olhos. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração, e agora eu quero que você saia desse ambiente, eu quero que você vá lá para o seu colégio. Eu posso pedir mais, eu quero que você vá lá para o álbum de fotos do teu telefone. Eu posso pedir mais, eu quero que você vá lá para as directs do seu Instagram ou do seu Twitter. Eu posso pedir mais, eu quero que você vá lá fundo na tua mente e veja quão corrompida está. Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, Jesus é amor. Mas eu não posso deixar de falar que aqueles que vivem com a energia de Cristo, aqueles que vivem alimentados pelo poder de Deus, vivem diferentes. Eles são cristãos, custe o que custar. Eu tropeço, você tropeça. Mas cuidado para você não achar que isso é normal. Cuidado para você não achar que todo mundo faz e você vai fazer. Se você entende que você é um desgraçado assim como eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente para a gente orar junto. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar contigo. Se você quiser ajoelhar, você pode ajoelhar. Esse é o momento de você colocar diante de Deus os seus pecados. E não é a oração do Taveira que vai mudar a tua vida, cara. É a sinceridade do teu coração. Você que saiu do seu lugar e veio até aqui, eu quero que você ore mesmo. Eu não quero que você tenha vindo para cá porque o seu amigo veio, porque te empurraram para cá. Eu espero que você tenha vindo aqui para esse lugar, porque você entende que você é um desgraçado, assim como eu, pecador, que precisa do amor de Jesus e que peca nas piores falhas e besteiras. Ah, Senhor, a gente não presta, Pai. A gente não presta. A gente falha. A gente erra. Dia após dia, Deus. Mas Jesus, que a sinceridade do nosso coração, que o confessar dos nossos pecados cheguem diante do Senhor agora.
E que o que cada adolescente está confessando, compartilhando contigo agora, as minhas falhas, os meus pecados, Pai, o Senhor possa colocar a Tua graça sobre mim. Eu quero pedir para os atores que participaram da encenação, viessem orar com o pessoal. Venham orar quem está aqui ainda pode orar com o pessoal. Passa aí orando pela vida de cada um. Essas pessoas não estão aqui para julgar você, para apontar para você, para mostrar o quão errado você foi. Elas estão aqui para te acolher. Tiago fala que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Compartilhe agora a tua dificuldade com Jesus. Fala, olha Deus, eu sou hedonista, eu descobri isso hoje. Eu descobri que eu vivo para fazer a minha própria vontade. Eu descobri que eu vivo só para eu me sentir bem. Que se dane o mundo. Eu descobri que eu sou um egoísta. Compartilhe para Deus, fale assim, Deus, eu descobri que eu sou uma pessoa cobiçosa. Eu quero aquilo que eu não preciso ter. Ore assim, Senhor, se eu tiver a Ti, eu tenho tudo. O que mais eu preciso ter nesse mundo se eu tiver o Senhor comigo? Coloque diante de Deus agora todo o seu orgulho. Coloque diante de Deus toda a vergonha que você tem de assumir que você serve, que você ama Ele. Quando você se posicionar diante de Jesus, aí sim você vai ser capaz de se posicionar diante do mundo. E que seja hoje esse dia, cara.